A graça e a paz. Hoje nós vamos começar a pensar sobre as fontes da teologia. Vimos os seus pressupostos e que são os nossos pontos de partida. Hoje nós vamos ver de onde podemos extrair essa teologia, onde nós podemos achar as bases para o nosso pensamento e a formação do nosso pensamento teológico. Eu quero convidá-los para nós lermos um texto bíblico que está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, vou ler a partir do versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nos dá de mais uma vez podermos pensar e meditar acerca da Tua Palavra, rogando que o Teu bom Espírito venha ser luz para o nosso entendimento, para que ele aclarado possamos compreender aquilo que Tu queres nos revelar através da Tua Palavra. E que aquilo que abrirmos a nossa boca a comunicar possa ser realmente a expressão do que é o desejo e a vontade do Teu coração, a fim de que não possamos, Senhor, ser relapsos na explanação daquilo que é Teu, para que possamos, ó Deus, ter verdadeiro temor e graça diante daquilo que é a Tua revelação. Ser conosco, nós precisamos de Ti e rogamos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Partindo então para a nossa aula de hoje, vamos pensar sobre as fontes de autoridade para a teologia, onde nós encontramos essas fontes, o que elas são e para que e por que nós precisamos ter pleno conhecimento de tais fontes. Vamos pensar o que elas são. O que são essas fontes para o nosso fazer teológico? Elas são lugares de onde retiramos os dados que formam o nosso conhecimento teológico. Lugar teológico. Nós vamos entender que há um modismo hoje sobre essa expressão lugar teológico e várias coisas e pontos são entendidos como lugar teológico, mas vamos pensar nesses lugares teológicos que nós veremos a partir de hoje, a partir desta aula, chamando-os de fontes da teologia. Primeiro, eles são o espaço, o lugar, essas fontes são o lugar de onde nós retiramos os dados que formam o nosso conhecimento teológico. São os lugares onde nós achamos os dados que formam o nosso conhecimento teológico. Os pressupostos, nós vimos que eles nascem de herança, vimos que eles nascem nas crenças particularmente, vimos que eles são formados pela pesquisa, por contatos, né? Agora nós estamos aqui vendo exatamente na prática, no chão da fábrica, onde aquilo é produzido, onde nós encontramos esses dados para o nosso conhecimento teológico. Eles se apresentam nesses lugares, ou seja, esses dados se apresentam nesses lugares de forma desordenada. Nós não vamos achar
ponto a ponto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, os dados, não. Precisa que nós tenhamos a ocupação com os dados para colocá-los e ordená-los de uma maneira sistemática, de uma maneira analítica, que ponto a ponto nós vamos num crescendo ordenado desses dados para que isso possa fazer sentido para nós. Por essa causa, quando nós olhamos isso, nós vamos entender que para o labor teológico isso não é simplesmente tão fácil, porque nós temos hoje uma multidão de comentários, nós temos hoje uma multidão de vozes que estão falando sobre tantas coisas. Nós temos a clara amostra disso hoje, no momento em que estamos vivendo de pandemia, em que tudo tem que ser feito de maneira meio virtual, como no nosso caso aqui agora, e nós vemos que esse momento de reclusão deu voz a muita gente, e muita gente está falando muita coisa através deste veículo que é a internet, por exemplo. E nós vamos olhar e ver o seguinte, que esses dados teológicos que se apresentam em tantos lugares diferentes, eles não vêm ordenados. Por isso, o teólogo, ou aquele que se propõe a pensar de maneira teológica, ele tem que sistematizar esses conhecimentos, sistematizar, ordenar, colocar de uma maneira hierárquica, de uma maneira que faça sentido, que tenha uma coerência, todos esses dados que são oferecidos nesses diferentes lugares. Por isso, o teólogo precisa de muito esforço mental, Nós temos uma dependência tão grande do Espírito Santo que a gente se nega a pensar. A gente prefere orar e dizer Deus me mostra, Deus me ilumina, e a gente às vezes acha que uma das formas de Deus, esquece que uma das formas de Deus nos mostrar, de Deus nos conduzir, é através da nossa mente, da nossa razão, da nossa inteligência. Então, esforço mental é uma coisa que nós precisamos na hora de ordenar esses dados. Uma outra coisa é disciplina. Nós precisamos ter aquela maneira de ser ordenado ou manter a ordem naquilo que estamos pesquisando, nos dados que estamos recolhendo, na forma que estamos colocando. Não podemos jogar as coisas como se fosse uma bela salada de frutas, só para manter o colorido, não. Nós precisamos, além de buscar a forma, analisar de uma maneira muito clara o conteúdo. Isso deve ser parte da nossa disciplina. Nós precisamos ter, além de esforço mental, disciplina, nós carecemos de clareza. Clareza, porque às vezes muitos pontos ficam obscuros. E não adianta, depois de nós colocarmos pontos que nós mesmos não entendemos, nós dizermos à nossa audiência e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados exatamente para comunicar a palavra de Deus, comunicar aquilo que foi revelado ao nosso espírito, de maneira que eles entendam. Voltemos sempre ao livro de Neemias, capítulo de número 8, e analisemos ali como foi passada a palavra de Deus através dos levitas. Enquanto aqueles homens não entenderam, eles não pararam de falar. Então, precisa de clareza na ordenação desses dados. E demais, precisamos de perspicácia. Precisamos de estar alerta, de estar sempre olhando os pontos, lendo a vida, entende? Nós precisamos dessa clareza, dessa abertura de ler o mundo pelas lentes da palavra.
Isso é muito interessante e necessário, porque sabemos que a natureza, a história, são todas fontes que nos darão dados para nosso fazer teológico. Mas nós temos a base primordial, que é a palavra de Deus. Ela deve ser a lente que filtra o nosso olhar da história, que filtra o nosso olhar dos acontecimentos, que filtra os lugares onde nós achamos esses dados. Ela deve filtrar isso e mais, ela deve ser autoridade. A última palavra é da Bíblia Sagrada. Não podemos, e veremos isso quando entrarmos na parte de hermenêutica, não podemos dar a ela um sentido que ela não tem. Não podemos atribuir à palavra uma voz que ela não propagou. Logo, precisamos dessa perspicácia, mas precisamos ao mesmo tempo de ter esse temor para não ir além daquilo que a palavra diz. Paciência. Paciência porque tanto na coleta como na análise e na classificação dos dados, nós vamos precisar de paciência. Porque nós temos muitas vozes falando aos nossos ouvidos ao mesmo tempo e nós precisamos da clareza daquilo que queremos propor para não sermos infiéis à palavra de Deus. Então, fontes são os lugares de onde nós retiramos os dados que formam o nosso conhecimento teológico. Nós temos algumas apresentações de formas como esse conhecimento se apresenta. Nós vemos, por exemplo, o pensamento reformado, ele vai falar que temos a Bíblia, a razão e a tradição. Nós temos outros pensamentos que dão pontos de onde essa fonte pode vir. Por exemplo, o pensamento católico romano vai dizer que nós temos a igreja, a tradição e a Bíblia vem depois da tradição ainda e a comunidade. Tem uma série de coisas que cada pensamento teológico vai gerar as suas fontes. Porém, eu vou ficar aqui e quero pensar com vocês a partir daquilo que nós chamamos de quadrilátero wesleyano. Wesley, ele tem na sua apresentação da sua teologia, ele apresenta esse quadrilátero como fontes para o nosso fazer teológico. Temos, a partir do pensamento dele, ficou mais ou menos aqui neste gráfico, a Bíblia, a razão, a experiência e a tradição. Por que a Bíblia foi colocada aqui? Porque nós, particularmente, que vemos de uma linha da Reforma Protestante, nós ficamos com a base do sola Escritura, né? Temos só as Escrituras. Por isso vem a nossa ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós entendemos que se não passar pelo crivo da Bíblia, nada vale como verdade. Então, a primeira fonte deste quadrilátero é a Bíblia Sagrada. Mas nós vemos aqui como que ele apresenta as outras coisas. Todas elas, você vê pelas setas, que elas são interligadas, que elas são interdependentes, né? E que todas elas devem ser filtradas, todas elas devem ser analisadas pela lente da Bíblia Sagrada. Se não passou aqui, por mais bonito que seja, por mais interessante que seja, não deve continuar. Aqui é o limite. A Bíblia Sagrada vai dar a última palavra, sim e amém. E aqui vai estar o limite dos nossos dados recolhidos. Pode fazer todo sentido aqui, mas se não passar daqui, nasceu uma heresia. Se não passar daqui, nasceu uma heresia, que dá origem a outros pensamentos que não o pensamento básico e exposto pela Bíblia Sagrada. Nós vamos ver e pensar ponto a ponto sobre aquilo que nós estamos vendo aqui.